Mas Pelágio também pode ter em mente o sentido mais específico de effeminatum, que aparece numa passagem da Vulgata. Vulgata, lembrem, é a tradução da Bíblia para o latim, né, que foi iniciada por Jerônimo e terminada por outras pessoas. E nessa tradução do latim, em uma condenação do reinado de Roboão, os efeminados são aqueles que cometem todas as abominações dos gentios que Deus destruiu diante da face dos filhos de Israel. Essa é a tradução do latim, tá? Não estamos falando do texto hebraico aqui. Então, a referência do que esse efeminados, né? No latim não dá para saber o que o redator quer dizer. Claro que não é esse termo que está no hebraico, mas eu coloquei aqui, só para vocês saberem, Terceira Reis é o Primeira Reis, tá? Da nossa Bíblia. Por que que é? É que no latim você tem Primeira e Segunda Reis, é o que nós chamamos de Primeira e Segunda Samuel. O Terceira Reis é o nosso Primeiro Reis e o Quarto Reis é o nosso Segundo Reis, tá? Só para vocês saberem por que mudou aqui. Mas aqui está o texto da Vulgata, o latino, só para vocês verem que na tradução latina enfiaram um efeminados aqui, tá bem? Certamente a resposta seguinte de Pelágio enfatiza o caráter sexual do toque do rei. O mártir arranca o vestido fino com o qual estava vestido e fica nu, como... E aí o padre Raguel usa a expressão como um atleta forte na pilastra. Veja a imagem que o padre está descrevendo o Pelágio. O rei não ordena imediatamente a destruição de Pelágio. Ele imagina que o rapaz pode ser transformado pelas persuasões chulas dos jovens da corte. É somente quando essas persuasões não são bem-sucedidas, quando o rei sente seus próprios desejos desprezados, é que a raiva aumenta. Ele ordena que Pelágio seja agarrado com pinças de ferro e torcido até que renuncie a Cristo ou morra. Pelágio não faz nada disso, então o rei exige, por fim, que o menino seja cortado em pedaços com espadas e jogado no rio. Raguel descreve o desmembramento de forma gráfica. E mais, ele compara o frenesi dos carrascos de Pelágio aos ritos das bacantes. Aqui tem uma expressão que o Raguel usa, né? Eles foram transformados em Báquer, que são as sacerdotisas de Baco, pelos desejos loucos. Tanto que se poderia pensar que eles estavam sacrificando o menino em vez de executá-lo. Então, essa é a ideia que o padre constrói na imagem do desmembramento, né? Em todo o texto, a voz de Pelágio é ouvida clamando pela ajuda de Deus nesses tormentos. A voz do atleta, como o padre o descreve, é calada somente depois que ele é chamado à coroa de mártir pelo Senhor. A referência às bacantes e a ênfase na voz não calada são impressionantes, especialmente em uma passagem tão rica em imagens costumeiras do martírio cristão. O verbo dedacor é raro. Não apenas a alusão, mas a palavra arcaizante, usada para fazer com que o leitor se lembre de conhecimento especializado em mitografia não cristã. As associações poéticas parecem ser confirmadas pelo que acontece na narração de Raguel ao corpo falante do santo. Então, na narrativa, mesmo depois que o santo morre, o corpo continua falando. Então, o mártir que não se calou deve ser cortado e depois afogado. Assim é, seus membros estão em uma margem, seu ouvido cortado em outra. Qualquer leitor de poesia latina ouvirá nesses eventos ecos da morte de Orfeu. Então, você vê o mito de Orfeu aqui ecoado, porque Orfeu também, na mitologia, foi cortado por um grupo de Baqué, que são as sacerdotisas de Baco, né? Que se apoderou de ferramentas de fazendeiros aterrorizados para matá-lo. Então, veja que existe sim, quando o padre Raguel
compara as pessoas que estão desmembrando Pelágio, as sacerdotisas de Baco, ele está fazendo essa relação com o mito de Orfeu, tá?